nós estejamos de acordo com a vontade de Deus, nós ainda assim reclamamos. Vejam, aquele povo que foi tirado do Egito, da escravidão do Egito, por Moisés, era um povo amado por Deus, era um povo querido por Deus. E esse mesmo povo, aliás, dentro desse mesmo povo, o Senhor suscitou alguém para retirá-lo de lá, retirá-lo da escravidão, retirá-los das coisas que eles mesmos sofriam. Às vezes fome, eram maltratados, né? Mas Deus suscitou Moisés, vocacionou Moisés, para que ele, que era também daquele povo, voltasse à sua terra e retirasse daquela escravidão o povo muito amado pelo Senhor. Só que assim como acontece conosco, nós somos um pouco ingratos com Deus. Por que digo isso? Porque nós queremos que, a partir desse contato com Deus, a partir desse primeiro encontro com Deus, Deus nos dê uma boa vida. Jesus teve boa vida, queridos? Não. Certamente não. Aliás, a boa vida que ele teve foi derramar a sua em sacrifício pela nossa. Quando nós vemos essa figura de Moisés no Antigo Testamento e a partir do Novo Testamento vemos Jesus Cristo, nós conseguimos ver que entre um e outro existem muitas outras pessoas que foram vocacionadas pelo Senhor para conduzir todos os povos a Deus. Mas esse mesmo povo que era conduzido por Moisés era um povo de cabeça dura, era um povo às vezes de coração fechado e não tinham o porquê reclamar. Vejam, Deus libertou esse mesmo povo da escravidão, Deus libertou esse mesmo povo do mal, mas mesmo assim reclamavam. Durante a caminhada no deserto, Deus proporcionou o alimento, Deus deu o alimento, Deus deu aquilo que era necessário para esse povo. Como também a cada um de nós, Deus dá aquilo que é necessário para cada um de nós. Deus dá a nós a nossa medida, mas ao mesmo tempo Deus faz transbordar em nós a graça que vem dos céus. E vejam, esse mesmo povo de cabeça dura, que lá no Antigo Testamento, seguindo Moisés, estava no deserto, começou a reclamar, começou a murmurar. Já haviam sido salvos uma vez pelo Senhor, mas não, sempre persistindo nos mesmos erros, sempre reclamando, sempre pedindo: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, se eu fizer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. Espera aí, vamos condicionar Deus à nossa vontade? Vamos fazer com que o papel se inverta? Eu seja o Deus do Deus, de Deus? Não. Nós somos um povo querido, nós somos um povo amado. Infelizmente, não muito diferente do povo resgatado por Moisés e pelo Senhor. Nós reclamamos de barriga cheia, reclamamos sem menos olhar para o lado ou olhar para trás e perceber que existem pessoas em situações muito piores do que as nossas. Pessoas que choram durante anos, pessoas que ainda choram por anos, pessoas que são extremamente tristes, depressivas, não conseguem achar o motivo de alegria, ou melhor, não conseguem achar alegria, por isso não há motivo para ser alegre. Mas o nosso motivo, como também certamente foi o motivo da alegria de Moisés, e como também deve ser o motivo de cada um de nós estarmos presentes hoje aqui, o motivo é Jesus.
O motivo da nossa alegria é o Cristo, é Jesus. E por isso estamos aqui. Queremos agradecer por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele faz constantemente na nossa vida. E queridos, quem de nós aqui não tem uma história de resgate do Senhor, né? Deus vai ao encontro daqueles que mais precisam. Deus busca no deserto, e cada um de nós sabe qual é o nosso deserto. O que tem no deserto? Sombra e água fresca? Não. Sol, muito quente, inclusive, e areia. Mas ao mesmo tempo no deserto tem tudo. Porque quanto mais vazios nós estamos de tudo aquilo que está ao nosso redor, mais cheios nós estamos de Deus. Guardem isso. Nós podemos ter inúmeras pessoas, inúmeras situações ao nosso favor. Mas são pessoas e situações que às vezes nos deixam tristes, nos levam para o deserto. São essas pessoas e essas situações o motivo de você encontrar com Deus. Sabemos quais são, né? Eu preciso dizer. Queridos, quando essa serpente começa a morder as pessoas e matar, significa dizer que o pecado, que a figura da serpente é essa, né? Desde lá no livro do Gênesis, né? O pecado entrou no mundo e conquistou os primeiros pais. O pecado conseguiu achar uma brecha naquele povo que deveria ser fiel a Deus, mas não conseguiu ser. Aquele povo começou a se corromper, fazer com que no seu coração tivesse a murmuração, o ódio, o desânimo. E por que não dizer também na nossa vida hoje, às vezes nós também permitimos que a serpente nos morda. E aí, quando o veneno dela começa a circular no nosso corpo, nós vamos começando a sentir os sintomas, né? Desânimo, desespero, falta de fé, né? Só que o poder de Deus é maior do que tudo isso. O poder de Deus é maior do que tudo isso. Ele jamais permitiria que o mal tivesse o poder sobre nós. É Deus quem tem. Nós apenas permitimos, por algumas vezes, e infelizmente, muitas vezes, que o mal nos domine, ou que a serpente do mal nos morda, né, algumas vezes. Vejam, queridos, Deus pediu que Moisés usasse aquele mesmo símbolo do mal, a serpente, para que o povo que tivesse sido mordido pela serpente fosse curados a olhar para os olhos dela. Hoje, o que nos cura é olharmos para a celebração, o motivo da celebração que nós celebramos hoje, é olharmos para a cruz. Só que às vezes nós nos desesperamos, ou até mesmo desviamos o nosso olhar da cruz, porque pensamos que Jesus sofreu tanto, tadinho, coitado, é tão triste, dá uma dó olhar para a cruz, e às vezes nós desviamos o nosso olhar da cruz. Não! Nós devemos voltar o nosso olhar para a cruz, sim, porque é através dela que a salvação entrou no mundo, e é através dela que o Senhor dá a nossa paz, e é através de nós olharmos fixamente para essa mesma cruz que nós também seremos salvos, que nós também seremos curados por aquilo que o mal, infelizmente, acabou fazendo com a nossa vida. Nós temos duas posturas a seguir diante da liturgia que nós celebramos. Nos comportarmos como aquele povo que caminhava no deserto,
sempre reclamando, sempre pedindo algo mais até daquilo que Deus dava, concedia a eles? Ou nós nos comportamos como verdadeiros cristãos, que estão dispostos a carregar a cruz todos os dias? Todos os dias. Como eu disse no início, nós mesmos sabemos quais são as nossas cruzes. Cada um de nós sabe. Eu sei a minha, aliás, as minhas. E cada um de nós, cada um de vocês, também sabe quais são as cruzes a serem carregadas. Pesa, não pesa? Dói, não dói? Mas ela não tem a palavra final, não. Se nós pensarmos que o peso dessa cruz tem o poder sobre nós, nós nos enganamos. Muito pelo contrário. Nós devemos acreditar, queridos, através da fé, que o peso dessa ou dessas cruzes que nós carregamos é o peso da nossa salvação. E a salvação, ela não vem com estalar de dedos. A salvação não nos alcança sem sacrifícios, porque o próprio Senhor se ofereceu em sacrifício na cruz. Se Ele, que é Deus, quis se oferecer na cruz ao se fazer homem, por que nós não vamos abraçar a cruz que temos que carregar todos os dias? Nós somos um povo apegado. E quem dera se fôssemos apegados à cruz. Não. Somos apegados a tudo aquilo que vem ao nosso encontro, nos perturba. O mundo, as pessoas, as situações, os desesperos, as doenças. É isso que nós nos apegamos. Não. Nós devemos nos apegar a Deus, que está em todos os momentos, inclusive nesses de doença, de desespero, de solidão. Deus está conosco nesses momentos, queridos. Mas quando nós falamos assim, parece algo muito fácil, tudo muito romântico. Poxa, padre, é bonito falar isso, mas como é que a gente coloca em prática na nossa vida? Sabe como a gente aprende a colocar em prática? Quando nós olhamos para a vida dos santos. Existe algum santo que não carregou cruz? Desconheço. Existe algum santo que não teve sacrifício? Desconheço. Se alguém souber, me avise para que eu possa conhecê-lo. Por que na nossa vida vai ser diferente? Por que na nossa vida poderia ser diferente? E quando nós falamos de santos, nós destacamos, em primeiro lugar, Santa Teresinha do Menino Jesus, a qual nós hoje estamos dando continuidade à nossa novena. Mas antes dela também, é importante percebermos a figura de São Paulo. E um teólogo conseguiu descobrir até hoje, pelo menos que eu saiba, qual era o espinho da carne de São Paulo. Sabemos que é algo que o incomodava, que persistia, como muitas vezes os nossos espinhos, que nós sabemos muito bem, nos incomodam, nos perturbam, para talvez nos afastar da graça de Deus, para nos afastar dos grandes projetos que Deus tem para a nossa vida. Pois é, São Paulo é exemplo para nós sim, queridos. Retomemos o Evangelho de Jesus, quando no domingo retrasado nós ouvimos que Jesus estava caminhando, até porque o evangelista Lucas ele propõe esse itinerário, essa jornada de caminhada. Jesus estava caminhando para Jerusalém, já estava indo para o Calvário, já sabia que ia morrer, já sabia que ia sofrer. E quando ele olha para trás, ele vê uma grande multidão seguindo a ele. Que bonito, né? Caramba, aquele povo todo ali fiel,
aquele povo todo ali comprometido com Cristo, comprometido com o Evangelho, comprometido com a Boa Nova, não é? Não. Só que não, né? Vamos dizer por aí. Só que não. No meio daquelas multidões, existiam pessoas de fé, sim, como cada um de nós que está aqui. Pessoas que estão compromissadas com a fé que assumiram, com a identidade de cristãos que têm. Pessoas que são comprometidas, sim, com aquilo que fazem hoje aqui, na Eucaristia. Mas também, queridos, existiam pessoas, como nós conhecemos, né, que só acompanham multidões. De modo que, se perguntar, o que você está fazendo aqui? Ah, não sei, está todo mundo aqui, eu também estou junto. Pois é. E você, o que você está fazendo aqui? Ah, eu segui meu vizinho, segui meu tio. Que bom que está seguindo alguém com A maiúscula, né? Deus, estavam seguindo Deus. Mas muitas daquelas pessoas nem conheciam Jesus. Pensavam que fosse, talvez, né, alguém que pudesse trazer guerras, né, para poder libertar o povo que sofria pelo Império Romano, né? Mas não, era apenas Jesus, que estava caminhando para o Calvário, que estava caminhando para a sua cruz. E Jesus se volta para esse mesmo povo, para essas mesmas multidões. Multidões de pessoas comprometidas com a fé e pessoas nem tanto comprometidas assim com a fé, mas seguiam. Que bom que seguiam. Que bom que seguiam. E aí Jesus se volta para ele, como lembra o Salmo 79, né? Voltou a sua face sobre nós. Jesus volta a sua face sobre aquelas multidões e começa a dizer: não pode me seguir aqueles que não abandonam pai, mãe, avô, avó, né? Não pode me seguir aqueles que não carregam a sua cruz, e não podem me seguir aqueles que não estão dispostos a se desapegar. Carregar a cruz é também estarmos, ainda que seja contraditório, carregar a cruz é nos desapegarmos do mundo, nos desapegarmos de tudo aquilo que o mundo nos propõe para ferir o nosso coração, ferir a nossa alma, ferir a nós, a nossa integridade, a nossa identidade de cristãos. Mas vejam, quando Jesus fala não pode, não significa dizer que aqueles homens e aquelas mulheres que estavam seguindo a Ele eram pessoas já perdidas, sem jeito na vida, né? Não tem mais conserto. Não. Significa dizer que não pode porque estão tão apegadas ao mundo, às coisas, às pessoas, às situações, que não podem porque não tem poder mais, não tem mais forças para lutar e seguir a Jesus. Nós, nessa Eucaristia, queridos, somos convidados a ganharmos forças para carregar a cruz que nós temos. E cada um de nós sabe quanto ela pesa, né? Cada um de nós sabe. O Senhor pede de nós que tenhamos paciência diante do peso que parece muito grande. O Senhor pede de nós fidelidade diante das coisas, situações que às vezes tentam nos afastar de Deus. E o Senhor pede de nós constância. E aqui destaco o exemplo de Santa Teresinha, que foi constante na fé, que foi constante no sacrifício oferecido a cada dia, a sua vida entregue ao Senhor. Vamos cantar? Pedir ao Senhor que conforte os nossos corações. Não nos desesperamos. Nós não devemos nos desesperar diante daquilo tudo que nós pensamos durante toda essa partilha, nessa homilia. Não. Deus conforta. Deus sabe aquilo que passa na nossa vida e Ele vai ao encontro de tudo isso. Calma. Basta nós termos paciência. Mas, padre, já estou velho, até quando? Calma.
Deus sabe o momento certo. Ou talvez Deus já tenha feito alguma coisa, só que talvez você não tenha percebido o grande milagre que Ele operou. Nós às vezes perdemos tempo consagrado. Nós às vezes perdemos tempo com tantas coisinhas, ao invés de ganharmos tempo com o Senhor. Vamos pedir a Santa Teresinha que interceda por nós. Cantemos.